Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Meus irmãos, se nós formos elencar todas as possibilidades que nos fazem felizes, ainda assim não seria tudo. Não bastam coisas e coisas, pouco representam, quando mais que tudo até que a vida, pois ela é a vida do próprio viver. Como um brinquedo por pouco, por nada se deixa, pensando que o fado da vida um outro, tão logo amanheça, cuidará em trazer. A vida não é só existir, segurança nem sempre é possuir, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. O luto não diz o tudo da dor, o beijo nem sempre encerra o amor, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Passam-se dias e meses e a vida até, e toda conquista tem gosto de nada, pois o gosto da vida ficou para trás. Compensações não preenchem uma alma sedenta, nadar em águas rasas não faz um atleta, no mar é que a vida profunda se faz. Palavra nem sempre é reticente, saudade também se sente presente, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Querer talvez resulte em poder, a morte pode a vida trazer, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Não adianta, irmãos queridos, queremos fugir disso. Um rasgo de luz, a vida percebe, buscar a alegria e a felicidade é tanto um direito quanto obrigação. E o coração que anseia por jamais morrer decide e exulta, pois sabe que a vida é a volta a tudo que sempre existiu. Quem ganha nem sempre é o vencedor. O ódio é outra face do amor, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. Quem olha tudo ao redor pouco vê, quem vive só de perguntas não crê, mas a graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz, mas a graça acolhida ninguém contradiz. E como você disse, Neia, não
não adianta elencarmos tantas coisas. Elas podem até nos dar algum tipo de felicidade. Uns realmente nos momentos nos tornam felizes, outros são enganosos, são alegrias falsas. Mas acolher a graça de Deus, não há dúvida, é a certeza de sermos felizes, né? Essa canção... É a certeza, né? É a certeza, né? Os outros são possibilidades. Ter um carro, ter uma casa, dá uma ter alegria, dinheiro, mas... ter uma posição na vida social, tudo isso pode nos fazer supor que é o caminho da felicidade, mas há um caminho único, que é acolher a graça de Deus. Quem acolhe a graça de Deus e a vive em sua vida, no seu dia a dia, essa pessoa, ainda que haja altos e baixos, tropeços, quedas, ela é feliz. Ela é feliz. Acolher a graça. Gente, a canção A Certeza de Ser Feliz é uma composição de Leia e de Sônia. E está se você quiser escutá-la no nosso canal do YouTube, está lá. Pode escutar, pode fazer seu comentário. E a gente agradece, principalmente, porque uma inspiração divina já está dizendo, inspiração divina. Então, a gente só empresta o nome da gente. Só empresta. Porque a inspiração vem do Senhor. E essa canção é uma canção bem longa, ela tem 9 estrofes. Ela é uma canção que fala justamente da vida, das possibilidades, das coisas do mundo que são capazes até de nos dar alguma alegria, mas a alegria plena está justamente em acolhermos a graça de Deus. Então, Léa, assim, dentro dessas estrofes, você poderia dizer mais alguma coisa, você que foi a primeira a receber essa inspiração, depois nos unimos para concluir a canção, mas Léa que teve essa inspiração? A vida não é só existir. Eu não estou vivo só porque eu estou comendo, dormindo, tomando banho, me arrumando. Isso não é viver. Viver é entender a missão que Deus me deu. A cobrança que Ele vai me fazer, porque Ele me tornou uma evangelizadora, Ele tornou Sônia uma evangelizadora. Você talvez não acredite, não entenda, ou ainda não tenha percebido, Ele tornou você um evangelizador, uma evangelizadora. A partir do nosso batismo, nós assumimos um compromisso até a morte, até a eternidade com o Senhor. O que Ele disse, a partir de agora, vai! E faz filhos meus, diz Deus, e torna ouvintes meus, seguidores meus, aqueles com quem você falar. Hoje você tem uma missão. É um sorriso para um vizinho, é uma informação correta para alguém que pede, é um copo d'água, é uma paciência, é um abrir a janela quando você percebe que todos estão encalorados e ninguém está com vontade de abrir a janela, porque todo mundo está na sua zona de conforto, sentadinho na cadeira, dentro da rede, jogado no chão, jogado no sofá. Você evangeliza, você vai e faz, sem precisar cobrar, sem passar na cara daqueles para quem você fez. É com a vida, não é? Isso é a certeza de ser feliz, porque você acolheu a graça de Deus. Era você. Foi você que percebeu o que Ele disse. A vida não é só existir, não é só estar aqui. É servir nesse corpo que não é nosso e que Ele é templo do Espírito Santo. E que Ele é templo do Espírito Santo. Essa música, quando ela diz que nós precisamos, porque essa canção, ela nos remete a, se ainda não pensávamos assim, comecemos a pensar a partir de agora, de perceber a graça de Deus na vida da gente. Porque não há alegria maior do que quando a gente percebe, assimila, reconhece a manifestação de Deus na nossa vida, a bênção de Deus na nossa vida. Então, isso significa que nós precisamos, então, estar levando uma vida de mais intimidade com Deus, mais perto. Antenados, ligados, né? Na ausculta do que Ele tem a falar, porque Ele fala o tempo todo. Não é que Ele fale muito,
Mas ele fala o tempo todo, ele fala numa visita, ele fala num livro, ele fala numa canção, ele fala numa imagem, ele fala o tempo todo e todo o tempo com a gente. Basta que a gente perceba essa graça que ele nos dá. Leia, eu me lembro agora de uma canção que, se eu não me engano, era do padre Cleidmar. Que, vamos ver se a gente consegue cantar um pedacinho. Quero caminhar contigo. Tu lembra desse pedaço? Não, Diz assim: eu não me lembro. Não. Quero caminhar contigo e jamais andar sozinho. E não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Então, é essa a nossa proposta. Que possamos, todos os dias ao amanhecer, a gente já dizer: Senhor, vem caminhar comigo, eu quero caminhar contigo. Porque essa junção, eu me lembro que Dunga dizia: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Não é? Eu acho que é o lema da vida dele. Ele diz que todos os dias: bom dia, Espírito Santo, o que vamos hoje juntos fazer? Né? Então a gente precisa ir criando esse hábito de buscar as coisas do alto, de caminhar com o Senhor. Por quê? Porque caminhando com o Senhor, nós vamos morrer com Ele. Porque o problema, minha gente, não é se morrer. Se nascemos com Cristo, está lá na carta aos Romanos. Nascemos com Cristo morreremos. Morreremos, né? Se vivemos com Cristo morreremos. Então, o problema não é a gente morrer. O problema é morrer sem Jesus. Morrer sem Cristo. A nossa vida precisa ser caminhando de mãos dadas com o Senhor, para quando chegar a hora certa, que Ele nos chamar e vai chegar, a gente esteja então caminhando com Ele. Então morrer não é o nó da questão, porque é inevitável, não adianta fugir, não adianta espernear, não adianta se desesperar, a morte nos alcançará. É fato, é a continuação da vida, é a morte. É outro estágio, é outro tempo, é outra dimensão. Mas morrer, então, não é o nó da questão. Você não vai fugir da morte, nem eu, nem a Sônia, nem ninguém. Agora, o terrível é morrer afastado do Senhor. Porque há um lugar no céu que é só nosso, é só meu, é aquele lugar que Deus reservou para mim. Se eu não ocupar esse lugar, se eu não viver evangelizando, se eu não viver sendo sal da terra e luz do mundo, se eu não viver para servir, se eu não viver ouvindo aquele ide e evangelizai, meu lugar ficará eternamente vazio no céu. Nós somos chamados, você disse, desde o batismo, a evangelizar. E nós somos chamados pelo batismo, que é apagado o pecado original, nós somos convidados a não mais pecar. Né? E eu pego aqui uma frase, Léa, de São Felipe Neri. Se você não conhece a história de São Felipe Neri, existe até um filme. Santo da Alegria. Santo da Alegria. Muito lindo o filme dele. Fica aí, então, a sugestão para você ver com sua família. São Felipe Neri. Eu acho que se você buscar assim no Google, tem filmes sobre a vida de São Felipe Neri, aí vem para você. Assista. Não assista. Assista. Filmes edificantes, né, Sônia? Então, olha o que ele diz. É necessário não atrasar a conversão, porque a morte não espera. É mesmo. A morte chega de repente. Então é preciso que a gente, como a gente começou o programa dizendo, que a graça de Deus é a certeza da nossa felicidade, que a gente se mantenha de mãos dadas com o Senhor, para que todos os dias há o seu momento de conversão. A gente tem que acordar de manhã e dizer: Senhor, me ajuda no dia de hoje, até o anoitecer, para que eu faça aquilo que tu queres, aquilo que tu esperas de mim. Isso é a conversão. A conversão não é assim: eu me converto hoje, acabou.
não é? Por quê? Ela se repete, se renova a cada Ela dia, precisa né? ser a cada Porque dia. são nuances de cada dia, né, E a Sônia? luta As é- exigências do dia a dia não são hoje as mesmas de amanhã. Então, como você dizia assim, a gente não pode atrasar a conversão. Amanhã eu vou começar a ir à missa. Para a próxima primeira sexta-feira eu vou me preparar, vou confessar. Sábado à tarde eu vou visitar aquela senhora que está doente, que a filha dela diz que ela gosta muito de mim, e vou. E aquela senhora, se morrer daqui para sábado à tarde, ela morreu sem alegria de ver você, que ela tinha tanto apreço por você e você não teve por ela, por preguiça, por desânimo, por adiar o ato de bondade. Cada vez que a gente faz um ato de bondade, de generosidade, de altruísmo, a gente está se convertendo. Porque eu estou matando a preguiça, o desânimo, a má vontade e estou dando vida a uma coisa altruísta, a uma coisa generosa, a um gesto de vida. É muito interessante. E a oração, irmãos queridos, é a forma mais íntima que temos de estar caminhando com o Senhor. E auscultando, né? Auscultando é Fala, o diálogo, Senhor, não é? A oração é um diálogo. Eu falo e eu escuto, não é? E aqui nós queremos abrir um parênteses, Leia, para a adoração. Né? Como é rica a adoração, como é um momento forte na nossa vida de conversão, porque eu não lembro quem foi que disse, mas foi muito forte. Me fala muito forte essa frase. Quem não adorar não vai aguentar. Eu não sei As quem provações. compôs, mas eu li muito nesses últimos tempos. Monsenhor Jonas. Eu acho que foi ele que disse isso. E eu coloco, inclusive, nas mensagens matinais assim, então tá. Jonas Abud. Quem não adorar, quem não se prostrar, quem não ajoelhar, quem não rezar, quem não entrar em intimidade com Deus, não vai aguentar. Os dias atuais estão difíceis. E vão lá, vão piorar. E se a gente não estiver forte e firme na fé para acolher a graça. E em síntese, Sônia, em síntese, há duas palavras que resumem tudo isso que acabamos de conversar aqui. A vida continua. A vida não é só aqui. A vida não é só isso. Então vamos pegar, Leia, o que diz João 15:5, dá tempo antes de fechar esse bloco? Dá, só você ler já dá, suficiente. Tá, eu vou ler aqui João 15:5. 15:5. Olha o que nos diz o Senhor Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Pronto. Sem Jesus nada seremos. Sem acolhermos a graça de Deus, não vamos ser felizes. Fechamos esse primeiro bloco com muito carinho. Retalhos da vida. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Evangelizar É urgente, é urgentíssimo. é preciso. Ai de mim, ai de você, se não evangelizar. E é possível. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Entre verdades, mentiras,
você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja. Sorria quando puder, que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem dá os pobres empresta, faça do estranho irmão. Deus paga bem e depressa a quem estender sua mão. Faço assim e vivo sempre a cantar. Meu sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Como o mundo seria diferente, hein, Leia? Se a gente visse mais em cada rosto, um sorriso, um olhar irmão, um olhar fraterno, um olhar acolhedor, uns braços que amam, que acolhem, que sustentam. Oh, como seria diferente. Eu era menina de uns 6, 7 anos, eu estava começando a minha catequese lá em Caratinga, Minas Gerais. E eu conheci uma canção que, se a gente for atrás, a gente acha. Diz assim: se a gente compreendesse o amor que Deus nos dá, o inferno poderia se acabar. Porque o inferno é o contrário do amor. Né? Então, se o mundo fosse pleno, se nós todos os dias nos determinássemos. Gente, é difícil quando alguém faz cara feia eu sorrir. Como aquele rapaz que era cliente de um jornaleiro e todos os dias ele ia buscar o jornal e o homem só fazia assim, com o emboladozinho do jornal, jogava e oi, obrigada, seu João. Todo dia era a mesma coisa. Um dia, um amigo desse rapaz tão gentil perguntou a ele: ei, seu João trata você assim todo dia? Ele disse: trata. Ele diz, e aí ele diz assim: e você todo dia trata ele assim? Trato. Ah, comigo não seria assim não. Aí o rapaz gentil, amável, cristão disse assim: meu filho, eu não posso deixar que o jeito de ele me tratar modifique o meu jeito de tratá-lo, senão ele está vencendo o bem que eu quero viver. Porque o mal tem que se sobrepor ao bem, não é? Então a gente diz assim: poxa vida, fulano tem um comportamento assim, assim, será que meu comportamento bom não vai ajudá-lo a mudar o dele? Né? Mas independente dele mudar ou não, eu preciso ser eu, até porque em Mateus 7,12 diz assim: tudo aquilo que quiseres que os outros te façam, faze-o tu primeiro. Então é esse, é verdade. Né? E a gente não é bom por causa de nós, mas por causa da graça de Deus que a acolhemos e que nos faz ser diferentes. Na verdade,
Talvez aquele rapaz que foi maltratado pelo senhor jornaleiro poderia, depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano de conhecimento, travar alguma conversa amorosa com ele para ver se dizia alguma coisa. Porque a gente não pode deixar o outro morrer assim, na maldade. Que aquilo ali, gente, não é nada, mas é uma grosseria. E a grosseria é o começo da maldade. Mas quem sabe no decorrer da vida, das coisas, o dia a dia, a história não conta. Mas a gente conhece tantos finais que mudam, né? Por causa de alguém, por causa de um gesto. E quando nós começamos esse bloco, nós dizemos, né, que evangelizar é urgente, é preciso. Ai de mim, Leia, ai de você, Sônia, ai de você que está aí do outro lado a nos assistir, se não evangelizar, se não falar com amor, com garra, com autoridade, com sentimento, com convicção, não o que você quer, mas aquilo que o coração de Deus ensinou você a falar. Ai de mim. E Jesus diz logo lá em Mateus, capítulo 9, versículo 37, ele diz assim: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pronto. É pouca palavra, mas rica. E aí ele complementa o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Leia, você já tirou da página, não foi? De Mateus? Leia Mateus de Mas novo. eu volto aqui. Você lê aí, eu complemento aqui. Mateus 9. Mateus 9. Aguenta aí. 9, 37. Jesus diz assim: a messe é grande, mas os operários são poucos. E ele diz, complementando: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E onde é esse mundo, meus irmãos? Começa dentro de casa. Né? Se nós estamos, como já vínhamos refletindo no começo do programa, se nós estamos aqui falando que queremos caminhar com Deus, acolhendo a sua graça, então nós estamos já buscando a conversão diária. E aí sim, imbuídos, cheios da graça de Deus em nós, agora vamos levar aos outros a mensagem, o anúncio do Evangelho. Então a nossa igreja católica, apostólica, romana nos ensina que a partir do batismo nós nos tornamos missionários. Nem 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas à medida que nós formos crescendo, vai sendo despertado em nós, ou não, pelos nossos pais. Mas eu me lembro que o padre Leonardo Wagner, de quem eu gosto muito de escutar as reflexões, ele diz assim: você não tem culpa, você não será responsabilizado pelo que você não aprendeu. Mas a partir de agora que você sabe que precisa aprender, lhe será cobrado aquilo que você ignorou e não serviu no mundo. A partir do batismo, eu vi na rede social essa semana, ai Deus, foi semana passada, uma menininha, ela está com um canequinho, talvez lá dentro tem um suquinho, uma vitamina, e ele tem tampa, e ele tem um buraquinho. E ela está com um canudo. Não sei se você já viu. Não, vi. Ela viu? Não. Ela está com um canudinho, mas é uma criança que ainda não tem uma coordenação motora, mas já tem um pavio curto. Sabe o que ela fez? Não. Ela tentou umas 5 vezes e não conseguia enfiar o canudinho naquele buraquinho para ela beber o que estava ali dentro. Pois ela pegou o canudo com caneco e tudo, espatifou para lá. Que pena. E muita gente nos comentários do Instagram dizendo: essa menina me representa. É assim que o mundo se perde. É assim que as crianças ficam ousadas. Porque pessoas estão aplaudindo esse gesto tão grotesco, tão pavio curto, tão sem paciência. Isso aí é não ter paciência. Mas a gente tem que ser forjado, formado pelos nossos pais. Ô minha filha, vamos tentar. E não só ficar filmando para botar na internet, para ganhar muitas
visualizações e ainda aparecerem 200, 300 pessoas dizendo: adorei. Quem adorou, detestou. Aquilo ali não é testemunho. E essa menina, se continuar assim, está fadada a sofrer e a fazer muitas pessoas sofrerem. E leia aí mais. Certamente, não é? Certamente, essa não foi a primeira vez que ela fez isso. Porque ela deve ter isso já repetido diversas vezes e tenha sido até aplaudida, como você falou. E então isso aí foi mais uma vez. E agora o desejo de visualizações vai e divulga, porque isso inclusive está sendo visto por outras crianças, não é? Induzindo, multiplicando aquilo que não é bom. Vamos multiplicar outros gestos. Tem tantas crianças dizendo coisas lindas. E ainda voltando a essa menina, para sair dela, para não dar tanto ibope, tanta visualização, né não? Mas, de repente, existe um gene, né? A gente tem uma genética. Ah, puxou o avô, puxou a tia, puxou o pai. Tudo bem, puxou algo. Tem o gene lá no seu sangue, na sua corrente sanguínea dele. Mas isso é mutável, porque o coração supera o pavio curto. A gente pode se dominar, a gente pode ser educado, a gente pode se conter, se controlar para bem viver no meio da sociedade. E quem é pequenininho depende dos que já são maiores. E depois ela pode ter sido simplesmente ter imitado um adulto que fez isso, porque uma criança, quando ela não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, se ela fez uma vez por impulso e ela foi corrigida com carinho, com amor, com caridade, ela não vai repetir, né? Dependendo da forma. Mas se ela já imitou, se dentro de casa isso é comum, Leia, fica difícil, né? Então, acharam lindo, tanto que botaram nas redes sociais. Mas retomando aqui, Leia, Mateus 28, 19 e 20. Último versículo do Evangelho de São Mateus. Pode ler. Posso? Então, toda a autoridade, e depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E aí, a promessa linda do Senhor: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Até o fim dos nossos dias nós vamos ter a proteção. E até o fim do mundo. Eu digo nós até, poderemos, eu estou dizendo nós, sim, né? Porque, vamos dizer, o mundo termina para mim no dia que eu morro. Sim. Entre aspas, né? Entre aspas. Entre aspas. Então, aquilo que depende de mim, eu só vou poder fazer até enquanto eu estou vivo. Então, pode ser hoje o meu último dia. Então, Jesus vai estar comigo, me ajudando a fazer o que Ele está pedindo. Ide e ensinai a todas as nações. Nações aqui significa a todas as pessoas que Deus colocar na nossa Onde vida. você chegar, vai para outra cidade, vai para outro bairro, vai para outra paróquia, vai mudar de trabalho, onde você estiver. Hoje você está num barzinho, amanhã você está num clube, depois você vai para o interior. Onde você chegar, em qualquer nação, em qualquer lugar, para qualquer grupo de pessoas, ide e ensinai. Não é você chegar e subir num morrinho e começar... Não, gente. É ensinar pelo testemunho. É ensinar pela palavra dócil e doce ali no ambiente que você está. Mas é um falar e viver. E Jesus é maravilhoso quando Ele diz: eu estou convosco. Eu não vou abandonar vocês, eu não vou jogar vocês no fogo e sair correndo. Eu não vou deixar vocês com as mãos atadas e fugir. Eu não vou deixar vocês na cova dos leões e ver vocês sendo devorados. Eu estarei com vocês. Você, mãe, que fala, insiste, se ajoelha, reza, faz penitência, chora, vai à missa, reza o terço, acolhe o seu filho, acolhe o seu esposo, acolhe aqueles que estão ainda perdidos no caminho e nunca desiste. Jesus está com você
até o fim dos tempos. Leia E um dia a gente é vencedor. em Atos 1:8, Atos dos Apóstolos 1:8, ele confirma que não vamos estar sozinhos. Agora quem vai ler é você. Leio agora. Então, ele olha o que é que ele diz. Ele disse lá em Mateus: não vos deixarei sozinhos. E agora Ele diz aqui em Atos 1:8: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, coragem, ânimo, vibração, missionariedade, compromisso, fidelidade. E vos dará esse Espírito Santo que eu vou enviar a vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Ele disse Jerusalém, Judéia e Samaria, porque ele estava geograficamente lá. Mas hoje, ele fala para nós, aí na sua cidade, no seu bairro, na sua família. E ele vai estar conosco. E nós seremos a cada dia fortalecidos pelo Espírito Santo que vem a nós. Aí tem aquela canção que diz: o Senhor necessitou de braços. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu vi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. E é essa resposta que Deus espera de você, de mim. E eu gostaria que nós pudéssemos encerrar esse bloco falando uma coisa muito especial e consoladora para você. Talvez você que está aí conosco, nos assistindo, diga assim: mas Leia, Sônia, eu já tenho 61 anos. Eu a vida inteira fui rude, fui broca, fui grossa. A graça de Deus nos encontra e nos transforma. Não se aflija se nesses 61 anos você ainda não conseguiu o que até você gostaria de já ter feito. Entregue-se ao Senhor. Agora que você já sabe que Ele quer que você seja uma evangelizadora, porta a porta, não dá mais para voltar. Não dá para desistir. Não dá para dizer que nunca disseram a você. Não dá para dizer que não entenderam. A partir de hoje, alguém vai tocar na sua porta daqui a 5 minutos. Atenda com um sorriso. Atenda com leveza e você vai ver que feliz essa pessoa vai ficar. Gente, vem no meu coração de dizer assim: faça aquilo que estiver ao seu alcance, mas faça sempre consciente de aquela atitude, aquela reação é a que Deus espera de você. E também, Leia, a gente já está fechando esse bloco, mas eu gostaria de fechar com uma pergunta para que possamos refletir. Nós falamos mais de Deus para o mundo ou falamos para o mundo muito mais de nós? Falamos mais do amor de Deus ou falamos de nós? Retalhos da vida. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Fazei-nos instrumento da vossa paz. Dá-nos o Espírito, um coração evangelizador. Porque, na verdade, evangelizar É urgente. Senhor, fazei-me instrumento
discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lema de vida. Esse. Como evangelizar com a vida daqui. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida saudosa memória de Padre Irala, Carlos Irala, Com quem você um grande teve sacerdote jesuíta, com quem eu tive a felicidade de trabalhar no Ministério OPA, Oração pela Arte, e compôs cada música como essa. Compôs "Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas durante, fontes." inclusive, esses encontros, né? Porque Esses encontros. aquela canção também que nós cantamos no ofertório da missa foi também composição dele dentro desse grupo, do OPA, que diz assim: nesta prece, Senhor, venho te oferecer. Linda, né? O crepitar da chama, a certeza do ser, Do dar, né? Então, essa Padre Irala, canção Deus o tenha do na Padre Irala, um eternidade. padre paraguaio, né? Quantas vezes? Jesuíta, sacerdote Morou jesuíta. aqui no Brasil. Muitos Eu não anos tive em a felicidade, Salvador. eu não tive a felicidade de conhecê-lo. Mas na época, você tem inclusive uma fita cassete cantando com ele, né? Então, e ele compôs tão inspiradamente a oração de São Francisco, que é uma oração hoje. Essa canção é cantada em tantas línguas, né? Uma das Então, canções mais lindas que eu já conheci é essa. onde aqui, gente, se a gente está refletindo no programa de hoje sobre evangelizar é urgente, é preciso, é possível, se cada um de nós atender o apelo de Jesus e de evangelizar a todas as nações. Ele que diz: eu vou mandar para você o Espírito Santo para tirar a força, para que vocês possam ser testemunhas minhas. Até os Estarei confins do mundo. convosco até os confins do mundo. Então, se a gente, olha, onde houver ódio, que eu leve amor. Aí, evangelização.
E aí Jesus vem em Mateus capítulo 5, versículo 13, e que muita gente se lembra desse texto, dizer para nós: eu não estou mandando vocês irem, eu não estou dando a vocês essa ordem, essa norma, essa lei. Eu não estou dizendo se quiserem, não. Nesse momento eu estou dizendo para vocês: ide e evangelizai. Porque lá em Mateus 5,13 está escrito assim: porque vós sois o sal da terra. O sal. Que bom, fulano chegou, vamos ter palavras edificantes. É o sal. Que bom, fulano chegou. E esse fulano é você, é outra pessoa. Porque sejamos muitos, sejamos milhões, milhares, sem medo. Porque Ele estará conosco até o fim dos tempos. Vós sois o sal da terra. Você vai dar gosto onde você for. Dá gosto, você vai fazer as pessoas saborearem um encontro maravilhoso. Se o sal, porém, perde o seu sabor, com o que é que vai ser restituído o sabor dele? Ficou insosso. O que vai fazer? Vós sois a luz do mundo. Mas se vós perderdes o sabor do sal que vós sois, para nada mais ireis servir, senão para ser lançado fora e calcado, e pisado e desmanchado pelos homens. Guardemos em nosso coração. E nós somos o sal da terra. E o sal, justamente, o equilíbrio. Não pode ser demais, senão vai salgar. Em vez de dar um bom sabor, ele vai estragar, né? Então, tudo é o equilíbrio. A virtude está no meio. É o equilíbrio. E olha o que diz, então, São Paulo, em sua carta, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então, nós queremos, para todos nós, para você que está aí nos escutando, a gente quer que essa palavra inquiete o nosso coração. Deixe a gente preocupado. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou evangelizando? Eu estou de braços cruzados? Ou eu estou me dedicando a ser bom? Treinando para ser honesto, treinando para ser íntegro, exercitando a honestidade, a bondade. Isso começando onde? Dentro de casa. Comigo mesmo. Comigo mesmo, a começar de mim, nos pequenos gestos. Então eu já escutei gente dizendo: mas eu nasci para quê? Não sei qual é a minha missão. Não se preocupe com isso. A primeira é evangelizar. Mas e as outras vão ser decorrência. Porque a gente tem a ideia de que evangelizar, eu preciso sair de casa toda a vida para ir lá para o morro, para ir lá para a comunidade, para ir lá para a ponte. Então, é no estado de vida que Deus me inspirou. Exatamente. Santa Teresinha, doutora da igreja, nunca saiu de dentro do seu convento. Morreu aos 24 anos. É a padroeira das missões. A gente supõe, né, que missão é ir. Só sair. Ir. Vai visitar aqui, vai visitar acolá, vai fazer missão em algum lugar. Gente, esse é o princípio, né? Claro, é para quem, no chão e coração. Para quem foi chamado para isso. Mas também agora a gente não vai então começar a dizer: Deus então me fez evangelizadora só dentro de casa. Se realmente é isso, é isso. Mas se você sentir que Deus puxa você para ir ali naquela comunidade vizinha à sua casa, no sábado de tarde, no domingo de tarde, porque tem muita criança lá que você pode até acessar com umas brincadeiras de roda, você pode ir lá e juntar as 12, 17, 22 crianças, brincar com elas. Demora? Perde tempo? Perde. Dá trabalho? Mas dá. Você vai deixar de talvez lavar sua roupa agora, mas Deus vai me conceder esse tempo? Você vai perder um tempo para repousar? Vai. Mas São Paulo diz: não, é uma obrigação que se me impõe.
Quando eu perceber que alguém não está bem, quando eu perceber, eu tenho que socorrer. Deus avisa. Porque se eu ficasse no mundo da lua e não perceber, não vai ser cobrado, se bem que vai. Não, mas aí, Léa, eu vou fazer outra reflexão também. Quando Deus nos chama e nos envia para uma missão, a gente entende, a gente sabe. A gente fica querendo dar uma de sabida e dizer, não é bem para mim, alguém me chamou, mas eu não vou. Não vou. E a gente fica dando desculpa. Deus chama e a gente entende, não vai se não quiser. Santa Teresinha era padroeira das missões também, ela não saía dali, ela vivia o testemunho dela dentro do convento. É difícil viver em comunidade, mas ela tinha muitíssimos momentos de oração, de penitência, de mortificação pelos missionários, por aqueles que iam para as ruas, por aqueles que saíam de suas casas para evangelizar. Ela tinha essa preocupação porque ela sabia o quanto é difícil. Então, sim, cada um de nós vai direcionando sua vida e obedecendo o chamado de Deus. Uma coisa é certa, ele chama todo mundo. Até aquelas pessoas que estão deitadas numa cama, que não andam e nem falam, mas escutam, elas também podem ser grandiosas e importantíssimas intercessoras. Todos podemos. Não, nenhuma limitação física nos impede de sermos missionários. Não. Pois é, gente, ainda continuando aqui, mais citações bíblicas que nos encorajam, que nos mostram, porque a palavra é a nossa referência, uma das, né? A Eucaristia, os sacramentos em geral, a ausculta da palavra, a busca da Santa Missa, da confissão, que são os sacramentos, ouvir o magistério da igreja, as autoridades da igreja, isso tudo é referência para nós, cristãos católicos. Mas nós estamos aqui mais detidos na palavra. E então, mais um texto aqui, Sônia, você tem aí Marcos 29,S, mas é Marcos 10, 29 e 30. O capítulo é 10. Eu abri logo aqui e vi. Olha Jesus dizendo também, gente, em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Em verdade eu vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãs, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do evangelho, que não receba já neste século, nesse tempo, nesse mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições. Você não está perseguido ainda? Se você for fiel, aguarde. A rebordosa vem. Nós sabemos. Bem-aventurados aqueles que sofrem. E no século vindouro, a vida eterna. No século vindouro, a vida eterna. Então ele está dizendo, se a gente largar, gente, olha os sacerdotes, largam pai, mãe, tudo e vão servir. Olha os missionários que vão para domingo, um domingo atrás aí. Na África. Olha, tem uma prima que é missionária da Focolares. Ela mora na África, servindo lá. É onde mandar. Onde mandar. Se ela estivesse na casa dela no Brasil, o status intelectual dela é lá em cima, ela devia ter um emprego muito bom. Lá... Pois é, então é isso, é onde Deus manda. Ela largou pai, mãe, irmão, tudo. O pai dela já morreu, a mãe dela já morreu, e ela está lá por amor ao Senhor. Então ele diz, olha, lá você já vai ter 100 vezes mais. Quanta gente gosta dela lá, quanta gente é feliz pela presença dela, quanta gente se tornou irmão, pai, tio, tia, porque se torna uma grande família. É isso que Jesus diz. Quantos terão
muito mais. Já nessa terra, já terão pais, já terão mães, porque outros vão adotar você. E você vai ser muito feliz. Mas, alto lá, saiba que você vai ser perseguido. Quem toma o caminho do Senhor, lá no livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meu filho, se tu te decidires, tenta achar aí no Eclesiástico. Eu já achei aqui. Já. Diz assim, olha. Meu filho. É aqui. Leia. Olha, para mim é tão forte que está tudo riscado aqui. Olha aí, Eclesiástico 2. Parece que ela está com a vista curta. É porque a letra é muito pequenininha para mim. Qual é o versículo? Aqui. Meu filho, se entrares... Bem devagar. Tá. Meu filho. Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. É isso. Então, nas bem-aventuranças, o Senhor diz: felizes, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Hoje, irmãos queridos, nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade. O cristianismo tem sido perseguido. Meu Deus, os países cada vez mais criando... Fechando igrejas, criando... Prendendo sacerdotes, matando missionários e sacerdotes. Fechando igrejas. Então isso nós estamos, na nossa geração, nós estamos vendo isso. E vai piorar. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Porém, precisamos, pelo exemplo de tantos santos, e aqui eu sugiro que vocês leiam histórias de santos. Tem tanto no YouTube, tem tantas histórias lindas que ajudam a nossa fé a crescer. Que a gente fica encantado e suplicando a Deus: dá-me coragem para buscar também esses caminhos de serviço. De fidelidade. Mas se nós chegarmos... Mas tudo isso para que a gente possa morrer com Cristo. Que morrer, dissemos no começo do programa, o problema não é morrer. O nó da história não é a morte, é morrer sem Cristo. E para que nós possamos fazer, gente, ter uma vida tão íntima com Deus, caminhando, segurando nas mãos do Senhor, que nós possamos até imitar São Paulo, quando disse lá na carta, na segunda carta que ele fez para Timóteo, onde ele diz assim, capítulo 4, versículo 7. Você conhece esse versículo? Olha, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E aí, Leia, eu vou ler o 8, tá? Onde ele diz assim: resta-me agora, olha a certeza de quem está com Deus, de que confiou naquela palavra que Jesus disse: estarei convosco até o final. Piamente, Acreditou que ele disse: resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, Pai Todo-Poderoso, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha a alegria, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. O 8 diz, a sua aparição, que é a segunda vinda de Jesus, a segunda volta, para que a gente vá, para a qual nós estamos nos preparando. Não é a segunda volta, é a segunda vinda, porque ele veio uma vez e a segunda é a volta dele. Gente, evangelizar é preciso. Não se deixe dominar pelo desânimo, pela preguiça, pelo depois eu vou. Pode não haver depois. E a gente disse uma das frases muito importantes, que eu não me lembro. No primeiro em 2 palavras, nós vamos resumir tudo que aprendemos da vida. Ela continua. E ela continua para aqueles que, para todos, ou na vida eterna, ou no sofrimento eterno, longe de Deus. Evangelizar é urgente, é preciso, é necessário.
é obrigação nossa. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.